Livro Escutemos os Mortos. De Gabriel Delany G. Bournickel, 1923. Continuação do capítulo 12. Observações. As inúmeras particularidades dessa experiência excluem, da maneira mais formal, toda a explicação pela criptestesia. Se o Sr. Professor Richet desejou se dar o trabalho de estudar esse caso e alguns outros contidos nesse capítulo, ele terá dificuldades para manter sua hipótese que, aqui, tende contra a lógica e não pode resistir à análise dos fatos. Não reteremos mais que 2 pontos de todos aqueles que foram enumerados pelo espírito, controlados pela investigação e reconhecidos exatos. 1. Meu genro estava estabelecido no Portal Douche. Para usar um termo parecido, seria preciso que se conhecesse bem Dijon e que se fosse de uma idade avançada, pois há muito tempo que essa denominação Portal Douche foi substituída por Rua Monge. É isso que nos assegura Sr. Lafonte, de quem tomamos conhecimento mais tarde, em Paris, onde ele se encontrava de passagem. 2. Meu genro se casou novamente 14 meses após a morte de minha filha. Assim que se relata essa afirmação ao Sr. G., o filho desse genro, ele declara a princípio que haveria um erro, tendo seu pai se casado 4 anos após sua viuvez. Mas é após ter refletido que ele diz: entretanto, o que o senhor diz poderia estar certo. Eu me lembro agora que ele se veio a morar junto 14 ou 15 meses depois sua viuvez. Não temos a honra de conhecer Sr. G., é assim que nos diz o Sr. Lafonte, um homem sério e inteligente. Também permitamos-nos insistir sobre esse ponto delicado porque ele tem uma importância considerável. Quem conhecia esse detalhe, George J., e somente ele, porque ele é o único sobrevivente da família, ele conhecia esse detalhe, mas ele o esqueceu ao ponto de ter sido necessário algum tempo de reflexão para se lembrar. Se ele mesmo tivesse assistido à sessão de 23 de junho, a médium não teria podido encontrar essa informação na memória normal do Sr. G., para quem a expressão casar-se novamente implica a ideia de uma formalidade administrativa e oficial. Se, de outro modo, uma pessoa do grupo ou a própria médium tivesse feito a viagem de Dijon para ir se informar com ele, diante a indiscrição de tal abordagem, o Sr. G. teria provavelmente respondido: ocupe-se com suas coisas. Daí se erige a hipótese espírita. Ela toma aqui uma consistência, uma força tal que insistir na admissão de uma outra pareceria simplesmente ridículo. Todas as observações psicossistemáticas da ciência incerta não podem nada contra tal feixe de provas, essas provas que Laplace queria proporcionais à estranheza dos fatos. Estamos, acrescenta o ilustre astrônomo, tão longe de conhecer todos os agentes da natureza e seus modos diversos de ação, que não seria filosófico negar os fenômenos unicamente porque eles são inexplicáveis no estado atual de nossos conhecimentos. Apenas devemos examiná-los com uma atenção tão mais escrupulosa que parece mais difícil admiti-las. Se ele tivesse vindo ao mundo com um século de atraso, as novas teorias espíritas teriam dado a Laplace a explicação de alguns desses fenômenos e a experimentação lhe teria demonstrado a exatidão dessas teorias, pois ao inverso dos sábios atuais, ele tinha o espírito aberto a todas as novidades. Ressaltemos, enfim, que o espírito tinha dito ter morrido, na primeira vez, em Pesmes, e na segunda vez em Dijon. Suas lembranças se tornam mais precisas na segunda incorporação. O ferroviário. Nos idos da tarde de 12 de agosto de 1906, Etienne Dubuisson, empregada na CIA das Ferrovias do Norte, se encontrava no depósito de bagagens na Rua dos Peixeiros, onde estava igualmente instalado um economato, a uso dos ditos empregados. O calor era sufocante, nenhum sopro de ar refrescava a atmosfera. Indisposto por essa temperatura insuportável, se sentindo pouco à vontade, Dubuisson desceu ao porão esperando encontrar ali um pouco de frescor.
Depois de um longo tempo, seus camaradas, não o vendo subir, foram ver o que ele fazia. Eles o encontraram sentado sobre caixas, o rosto inchado, o pescoço inchado, respirando com dificuldade. Então, não está bem, meu velho? Que é que você tem? Ele responde com dificuldade: Oh, minha cabeça, minha cabeça. Ah, sinto calor. Ele morava no bairro, cidade Marcadet número 18. Rapidamente ele é transportado. O médico chamado diagnosticou uma congestão cerebral e prescreveu compressas de gelo. Nenhum cuidado pôde impedir o progresso rápido do mal e do Buisson morreu 2 dias depois. Ele nasceu em Vesoul em 7 de novembro de 1854. Vindo cedo para Paris, ele esteve em diferentes empregos, se casou com uma jovem da Suíça, Louise Rieder, mais jovem que ele 12 anos. Ela era cozinheira há 18 anos na casa do Sr. Lumas, empregado na Companhia do Norte, residindo em Custine, Rua 3. Graças a ele, Dubuisson foi contratado na companhia. Desse casamento nasceu uma menina, Jeanne, que, mais tarde, esposou um indivíduo de má conduta, uma dessas mentes fortes que não param de resmungar contra os patrões. Entretanto, seu sogro terminou por fazê-lo entrar na companhia, de onde ele foi demitido em 1910, em tempo de greves. Quando ele se casou, em 1906, ele morava na rua Championnet. Depois da morte de Etienne Dubuisson, sua mulher, sua filha, seu genro, bem como um menino pequeno, Jojo, nascido do casamento destes últimos, deixaram Montmartre e foram morar numa casa para operários da rua Bout-Durang, número 3, em Gentilly. Episódios contínuos, provocados pela má conduta e brutalidade do genro, cresciam entre eles dia após dia. Abandonando sua mulher, então grávida de seu 9º filho, o genro partiu para não se sabe onde. Isso se passou no início de 1921. As duas mulheres deixaram logo Gentilly e foram morar em Paris, no Hotel da Renascença, Rua de Bièvre, 5. No mês de dezembro elas receberam uma visita que as intrigou bastante. Um senhor de idade, Sr. Chadefaux, antigo magistrado, se apresentou à senhora Dubuisson, perguntando-lhe se ela era a viúva de Etienne Dubuisson, antigo empregado da CIA do Norte, morto em tais e tais circunstâncias, como nós mencionamos acima. Sim, disse Louise Dubuisson, tudo isso está certo, mas como o senhor sabe? Bem, foi seu marido que nos disse. Estupefação da boa senhora que se pergunta de início se ela não estaria lidando com um louco, mas diante do tom calmo e sossegado, da atitude séria de seu interlocutor, ela se arrisca a pedir explicações. Como? Foi meu marido que lhe disse isso? Mas ele morreu há 15 anos. Isso não diz nada, ele nos disse do mesmo modo, respondeu imperturbavelmente o Sr. Chadefaux. Dessa vez, Louise Dubuisson parou. Foi preciso explicar, longamente, como, em uma casa de Auteuil, durante uma sessão espírita, um médium tinha incorporado um espírito que tinha dado as informações em questão e manifestado o desejo de que se chegasse à sua mulher. Foi ele que indicou a rua do Bout-Durang, onde o Sr. Chadefaux se apresentou. Lá disseram-lhe sobre a mudança das duas mulheres e seu novo endereço em Paris. Espiritismo. Médium. Incorporado. A viúva estava cada vez mais desorientada. Entretanto, ela reconheceu que tudo isso que lhe tinha sido dito concernia a história de sua vida, a de seu marido, de seu genro, de seus netos, estando rigorosamente certo. E ela voltava sempre a esses nomes cabalísticos, cheios de mistério e do desconhecido, espiritismo, médium. O Sr. Chadefaux teve de explicar como se chegou a recolher essas informações, pela voz de uma pessoa que os ignorava completamente, e que, ao despertar, tinha visto o defunto e dado a descrição seguinte dele.
Grande, magro, cabelos negros, bigode escuro, cheio, parecia ter de 47 a 50 anos. Ele usava um macacão e um boné com as iniciais CN. Ele empurrava um carrinho onde estavam empilhados pacotes, mercadorias. Etienne. Eu vejo um outro nome invertido, Nocilbud. Ele deve ter morrido quase subitamente, 15 de agosto de 1906. Cidade Marcadet. Vesoul, Haute-Saône. Gentilly, Casa Operária, Rua Bouturande. Vejo ruas em declive, pavimentações, casas velhas. Uma rua nova, aconteceram trabalhos nessa rua, casas demolidas. Com relação a esses trabalhos, o espírito disse que a cidade Marcadet tinha sido demolida para dar lugar à Rua Leon. Ele disse também que foi assistente numa loja de sapatos do Boulevard de Clichy. Sr. Michel, Louise Dubuisson retificou dizendo que aquele foi o fornecedor de sapatos na pequena equipe da companhia. Ela mostra ao Sr. Chadefaux seus documentos de família e os de sua filha. Todas as informações eram de uma exatidão rigorosa, com exceção do nome do genro que se chama P. e não Fortin, como erroneamente pretendia o falecido sogro. A viúva foi convidada a assistir à reunião seguinte. Eis o resumo do relatório dessa visita. Sessão de 18 de dezembro. Senhora Dubuisson, que havia recebido o pedido do nosso presidente de vir a Montmorency, assiste sessão. É com uma profunda e compreensível emoção que ela escuta a leitura do relatório. Este evoca as lembranças de toda sua existência laboriosa, dolorosa e honesta. Essas lembranças lhe trazem as duras horas de outrora, a luta contínua contra a adversidade, os lutos cruéis. Sua emoção é intensa e todos seus esforços se aplicam por contê-la. Fixa sobre sua cadeira, muda, sem um movimento, ela escuta avidamente, espantada com tantas precisões. E quando alguém lhe pergunta se ela quer se comunicar com seu marido, ela faz um gesto afirmativo em consentimento. A médium incorpora de novo o espírito de Dubuisson. Este aperta afetuosamente as mãos de sua mulher, em um gesto de proteção e de amor. Ele se esforça por encorajá-la com palavras consoladoras, lembra ela as memórias de um passado longínquo, sua união que teve suas horas de felicidade e de trabalho duro, seus longos esforços para viver honestamente e criar a pequena família. Ele se interessa pelo futuro dos filhos de sua filha, pede que alguém venha em auxílio deles. Sr. Bournickel declara que as informações que ele obteve são boas em todos os pontos de vista. Sr. Delany, presidente, decide fazer, no final da sessão, uma coleta que produziu a soma de 67 francos e que fica remetida à Sra. Dubuisson. Ela não mais procura reter as lágrimas, a cena é comovente ao mais alto grau, os assistentes estão vivamente impressionados e todos os olhos estão úmidos. As pessoas se sentem diante de um ato de humanidade, de justiça e de reparação. Alguém perguntou à Sra. Dubuisson se ela se lembra de um tremor nervoso que agitava a mão da médium e se seu marido tinha esse tremor. Sim, responde ela, isso lhe acontecia com frequência. E o nome Jojo, que seu marido pronunciou, a quem pertence? É o nome do meu neto, o mais velho, o único que meu marido conheceu, é uma criança que ele amava muito. Após a sessão, perguntasse uma última vez à Sra. Dubuisson se ela confirma novamente as informações acima. Ela declara confirmá-las em todos os pontos, exceto o nome de seu genro que era P. e não Fortin. Perguntam a ela se ela já foi objeto de alguma pesquisa que teria por objetivo inquirir as informações que em seguida tivessem sido levadas em sessão como provenientes do espírito do morto. Ela responde que jamais ninguém, exceto o senhor de idade, Sr. Chadefaux, foi se informar com ela. Ela declara, também, que jamais viu nenhuma das pessoas que estão ao seu redor, e assim o relatório com todos os membros do comitê. A secretária taquigrafa. Jeanne Laplace. Complemento da pesquisa.
Eis aqui, de outra parte, o relato do Sr. Chadefaux, relativo às diferentes abordagens que ele foi encarregado depois da primeira sessão. Paris, 10 de dezembro de 1921. Sobre o pedido do nosso caro presidente Sr. Delany, me lancei às investigações concernentes às revelações do espírito de Etienne Dubuisson. Eis aqui o resultado de minhas investigações. 1. Ao antigo número 18, Cidade Marcadet, atualmente Rua Leon, 43, Sra. Podevin, zeladora desde 1902, se lembra de ter tido outrora locatários de nome Dubuisson e 2 empregados da Ferrovia do Norte, sem poder precisar mais nenhum registro. O proprietário faleceu. 2. Aos números 2, 3, 4, 6 e 8, Rua Custine, Sr. Lumas desconhecido. 3. Em Gentilly, Rua do Bolt Durang, número 3, Cidade Operária, Sra. Cigrande, gerente, me fez saber que ela teve, de fato, como locatários desde 1914 Sra. P. e não Fortin, mãe de 9 filhos, 7 ainda vivos, e a mãe desta, viúva do Buisson. Abandonada pelo marido, no começo do ano corrente, 1921, a Sra. P., por volta desta época, e sua mãe partiram há mais ou menos um mês. 4. Rua de Bièvre, 5, Paris, Hotel da Esperança, quartos 9 e 10, encontro a viúva do Buisson e sua filha, a qual aleita seu último filho. Suas respostas a minhas questões confirmam o relato do espírito, Etienne Dubuisson, exceto que o genro se chama P. e não Fortin. Elas não sabem o que pode ter sugerido o nome Fortin. Há também 2 erros de domicílios. Nos documentos de família que, por meu pedido, elas me apresentaram, assinalei textualmente isto que segue. A. Documento de família de Etienne Dubuisson. Etienne Dubuisson, nascido em 19 de dezembro de 1854 em Vesoul, Haute-Saône, assistente de loja em Paris, filho de Jean-Pierre e Apolline Equet, casado em Paris, 7º distrito, em 2 de junho de 1881. Com Marie-Louise Rieder, cozinheira, nascida em 10 de janeiro de 1859, em Villiers-le-Grande, território de Valde, Suíça. Etienne Dubuisson, falecido em 15 de agosto de 1906 em Paris, 18º distrito, Cidade Marcadet, 18. Filhos vivos, primeiro Paul Frederic Dubuisson, nascido em 7 de março de 1883 em Paris, 7º distrito, atualmente residindo na Rua Leon, 57, segundo Jeanne-Louise Dubuisson, nascida em 26 de dezembro de 1887, em Paris, Rua Ambroise Paré. 2. Hospital Lariboisière. B. Sobre os documentos de família de Emile P., seu registro civil, seus 9 filhos, etc. 5. Segundo a viúva do Buisson, o casal Lumas, na casa dos quais ela foi cozinheira por 18 anos, mesmo depois do casamento, moravam no número 17 e não no 3, da Rua Custine. Sr. Lumas era chefe do economato na Estrada de Ferro do Norte. L. Chadefaux. Observações. Esse espírito, segundo suas próprias declarações, teve de realizar grande esforço para encontrar sua casa, pois o bairro sofreu, após sua morte, transformações importantes mencionadas no relatório tão consciencioso do Sr. Chadefaux. Eis aqui um extrato do relatório, relativo a esse fato. Eu não conseguia me situar, nos disse Etienne, eu subi a rua ao menos 20 vezes. Enfim, eu vi minha antiga casa, as demolições, a rua fechada, foi preciso que alguém me mostrasse tudo isso para que eu pudesse me encontrar. Quem lhe mostrou tudo isso? Foi um senhor. Nesse momento, o espírito dá uma descrição na qual reconhecemos nosso guia Camilo. Ele diz que eles refizeram juntos todo o caminho,
que eles foram à Companhia do Norte, que eles viram os incidentes da greve, alguém lhe mostrou que seu genro não estava mais ali, ele esteve na casa dos antigos patrões de sua mulher, depois em Gentilly, na casa de sua filha. O senhor, diz ele, não me abandonou. Esse relato nos mostra, sobretudo, que a mentalidade dos mortos parece estranhamente com a dos vivos. Etienne Dubuisson, que procurou sua mulher em Gentilly, ignorava as transformações passadas em seu antigo bairro, e quando ele volta lá, ele não se situa mais. É exatamente isso que aconteceria quando vivo-se, tendo partido para uma longa viagem que tivesse durado muitos anos, ele houvesse encontrado, ao voltar para casa, as novas casas que não existiam na sua partida, ele teria tido dificuldade de se situar, talvez ele tivesse sido obrigado a se informar com agentes, como fez com Camilo. Este despertou as lembranças do espírito, desvelando diante dele imagens que se passavam à maneira de um filme cinematográfico, é o sistema do pensamento criador reconstituindo o passado. Outra particularidade a observar são as letras CN que a médium viu no boné de Etienne, que designam algumas categorias de empregados da Companhia do Norte, então que o pessoal dessa companhia traz, em geral, o nome Nord bordado no boné. Senhora Dubuisson nos confirmou a existência desses duas letras no boné que seu marido usava. Os erros de detalhes postos aqui, como na maioria dessas manifestações, são muito compreensíveis, provenientes da memória incompleta e falha de uma pessoa morta há muitos anos. Elas se tornam, ao contrário, inexplicáveis quando se invoca as faculdades da criptestesia, faculdades oniscientes que não podem se enganar e nem conhecem lacunas. O Alverniense. Sessão de 19 de fevereiro de 1922, Montmorency. Nesse dia foi uma criança da Alvernia que nos visitou, eis um extrato das notas taquigrafadas que concerne a ela. A médium parece sofrer muito, há uma contração dos músculos, o aspecto do rosto é doloroso, a médium parece paralisada de uma metade do corpo e atinge uma rigidez nos músculos, tensão das artérias da têmpora e no pescoço, deformação dos traços. Os doutores presentes são convidados a examinar o estado pseudo-cadavérico do corpo. Sr. Bournickel indica um novo procedimento, ditado por Camilo, para libertar o corpo da médium, consiste em dirigir a extremidade dos 10 dedos sobre a cavidade do estômago. A médium é imediatamente desligada. Onde estou? Eu não estou bem. Oh! Não! Isso me aperta. O senhor tinha boa saúde antes de vir aqui. Oh! Boa saúde! Como um velho. É preciso dizer que o senhor não tem mais o seu corpo. Eu sei, me disseram antes de vir. Então, o senhor está a par. Eu não sei se estou a par, mas eu não compreendo mais nada. Como o senhor se chama? Antoine. Antoine Vacher. Que idade tem o senhor? 71 anos. Qual é sua ocupação? Eu trabalhava com fertilizantes para a terra, eu trabalhava a terra, eu preparava fertilizantes. Onde, isso? Na nossa casa em Seixales, Puy-de-Dôme, ao lado de Clermont, na Alvernia. Diga-nos o nome de sua mulher. Anne Archambert, Sra. Vacher. Ela ainda está viva. Eu morri primeiro, quando ela morreu, eu vim procurá-la. Em que ano o senhor morreu? Em 1881, 14 de agosto. A data de seu nascimento? 1808, novembro, creio eu. O senhor teve filhos? Sim, 3, elas estão comigo. Eu trabalhava as terras da fábrica de açúcar de Beausejour, cultura de beterrabas. Há também Chauriac. De resto, a usina ainda existe. Em Chauriac, uma de minhas filhas estava na casa do senhor Dalmisaile, deputado da Fazenda Escola. Observa-se um tremor acentuado nas mãos do senhor.
2 das minhas filhas se casaram, seus maridos morreram, elas não tiveram filhos, elas se chamavam Marie, Antoinette e Jeanne. Eu morri de repente. Tive ataques, depois, me restou um tremor na mão direita, um pouco de paralisia, eu não segurava mais nada na mão esquerda. Chamaram um médico. Na minha idade, não há necessidade de médico, não havia nenhum conosco, não passávamos de 500 habitantes. Em Clermont. Eu morri aos 73 anos. O senhor vê minha mulher. Ela está comigo. Nós não a vemos, mas logo ela se mostrará à médium, que vai retratá-la para nós. Minha mulher era prima do bispo de Cahors, ela morreu aos 97 anos, em 1909. Eu não sei mais o mês. Eu fui procurá-la e agora estamos juntos. O que o senhor fez, desde sua morte? Eu voltei para lá enquanto minha mulher viveu. Eu sabia que estava morto, voltar me dava prazer, então, o senhor pensa que alguém passa toda uma vida sem voltar para casa? Eu era religioso, eu ia à igreja, eu fiz meus deveres de cristão, e, bem, eu voltei à igreja. O senhor encontrou o céu e o inferno. Eu não encontrei nada além desse inferno aqui, mas se eu não tivesse podido retornar para casa, isso teria sido o inferno para mim. Eu fui também às fazendas. Quando vivo, há muito tempo, fui a Paris para expor os bois do Duque de Mauriac no concurso, como o senhor chama isso? Agrícola. Senhor Delany. O senhor vê outras pessoas de sua região mortas como o senhor? Sim, há muitas, e, bem, a gente anda o dia todo. E à noite? Eu não vejo noite. Nós conversamos, nós nos ocupamos das plantações. O senhor ainda pensa em ganhar dinheiro? Dinheiro? Não é nesse objetivo. O prazer do camponês é ver os campos bem cuidados e o trabalho da fábrica. Eles não são mais como no meu tempo. São apaches, não se pode mudar em nada suas ideias, eles não querem mais patrões, eis o novo regime. O senhor vê outros espíritos? Sim, como na terra, há os de boa vestimenta, eu sou um camponês, tenho a gola dobrada, os outros têm o colarinho rígido. O senhor vê minha boina? Senhor Pierre Maillard? O senhor conhece outras fábricas de açúcar nos arredores? Muito mais longe, mas a nossa é a mais importante. Ponte du Châtel. Minha filha estava localizada lá, é a Marie. Senhor P. Maillard. Os fertilizantes, o senhor os tomava na usina? A gente fazia com as folhas e com as beterrabas que não serviriam. Visão. Eu vejo um homem forte, idoso, completamente barbeado, lábios para dentro, ombros largos, mãos grandes, ele deve ter trabalhado duro. Antoine Vacher, ele parece ter 70 ou 75 anos, morto em 14 de agosto de 1881. Seychelles, Puy-de-Dôme. Uma outra data. 1808. Vejo o pó como marca de café ou chicória, sobre uma pá, adubo. Refinaria Belzéjor. Ele usa uma grande boina, eu o vejo com uma mulher muito idosa, ele deve sofrer das pernas, pois ele caminha com dificuldade. Amy Archambert 1909, essa deve ser sua mulher. Primeira investigação. Sr. Leloup de Sainville foi encarregado de verificar essas declarações, ele se empenhou e conseguiu estabelecer seu relatório na quinzena seguinte, lançando a ele 2 peças oficiais. Departamento do Puy-de-Dôme. Distrito de Thiers. Prefeitura de Seychelles. Registro Civil. República Francesa. Auto de falecimento. Em 14 de agosto de 1881, 5 horas da manhã, Antoine Vacher, 71 anos de idade, lavrador, residindo em Seychelles, esposo de Anne Archimbaud, filho do falecido Vacher e da falecida Jeanne Courty, morreu em Seychelles. Elaborado sobre a declaração de Jacques Vacher e Louis Vacher, um e outro, irmãos do falecido. Seychelles,
4 de março de 1922. Pelo prefeito e o adjunto ausentes. O conselheiro delegado. Carimbo da prefeitura. A segunda peça é o auto de falecimento, com o mesmo cabeçalho, assinatura e carimbo, constando que, em 12 de novembro de 1907, 4 horas da madrugada, Anete Archimbaldi, 81 anos, sem profissão, nascida em Saint-Julien-de-Copel, residindo em Seixales, viúva de Antônio Vacher, filha dos falecidos Benoit Archimbaldi e de Michele Grimaldi, morreu em Seixales, sobre a declaração de Jean Vacher, lavrador, genro da falecida, e de Joseph Tarragnat, guarda rural. Por outro lado, uma carta do secretário da prefeitura declara que o casal Vacher tinha 4 filhos. 1. Jeanne Vacher, esposa de Jean Laire, residindo em Seixales. 2. Miette Vacher, solteira, morando em Paris. 3. Marie Vacher, esposa de Coissard, morando em Saint-Julien-de-Copel. 4. Mariette Vacher, falecida. Enfim, o relatório do Sr. de Sainville. Primeira investigação sob o tema da incorporação de 19 de fevereiro de 1922. A entidade incorporada declarou, resumidamente, que se chama Antônio Vacher, nascido em 1808, em Seixales, Puy-de-Dôme, morto em Seixales, em 14 de agosto de 1881, aos 71 anos. Sua mulher, Anne Archimbert, morta em 1909, aos 97 anos, era prima do bispo de Cahors. O casal teve 3 filhas, mortas sem filhos, Marie, Antoinette e Jeanne. Antônio Vacher trabalhava na propriedade e na refinaria de Beauséjour, pertencente ao Duque de Mauriac. Sua filha Marie estava localizada em Chauriac, na casa do Sr. Dalmirail, deputado de Creuze. As informações foram buscadas em diferentes anuários e solicitadas por carta ao secretário da Prefeitura de Seixales, ao secretário da Prefeitura de Puy-de-Dôme, ao arquivista da Diocese de Cahors, ao arquivista da Câmara dos Deputados. Somos infinitamente gratos pela atenção cortês nas informações prestadas, o que nos permitiu avançar nessa investigação tão importante do ponto de vista metafísico. Os resultados, a completar, são em parte exatos e muito interessantes, apesar de alguns pontos indicando uma perda ou deformação da memória da entidade. A cidade de Seixales existe, região de Les Aux, tem 670 habitantes, mas nenhuma propriedade ou refinaria de Beauséjour parece existir nos arredores. O nome do Duque de Mauriac parece desconhecido. Entretanto, uma vizinha comum tem o nome de Beauregard-l'Évêque, situada no distrito de Clermont-Ferrand, a 6 km de Ponte-du-Château. Há também o distrito de Riom, Beauregard-Vendôme, 766 habitantes, mas nós supomos que a refinaria de Beauséjour se encontre na comunidade de Bourbon, próximo a Clermont. Sr. Escher, administrador, NDLR, 4 km de Seixales, esse nome poderia ter ensejado a confusão na memória de Antônio Vacher. Este, de acordo com o auto de falecimento, morreu em 14 de agosto de 1881, aos 71 anos, o espírito tinha dito 73 anos. Sua mulher é Anne Archimbaldi e não Archimbert. Ela morreu em 12 de novembro de 1907, aos 91 anos de idade, o espírito tinha dito 97 anos. Ele indicou que sua mulher era prima do bispo de Cahors. O auto de falecimento indica que ela era filha de Benoit Archimbaldi e de Michele Grimaldi. Ora, um bispo de Cahors, de nome Grimaldias, ocupou esse posto episcopal de 1866 a 1896, na data em que devíamos procurá-lo, contemporâneo ao casal Vacher. A entidade, então, teve a lembrança do parentesco de sua mulher com o bispo de Cahors, com uma deformação na memória do nome desse bispo.
Será útil pesquisar a exatidão desse parentesco. A cidade de Chauriaque, onde teria sido localizada Maria Vacher, se chama, na verdade, Chauriate, muito próxima a Seixales. O deputado Delmirail é completamente desconhecido nos arquivos da Câmara dos Deputados, onde foram feitas as investigações em todas as legislaturas e todos os departamentos. Enfim, Antônio Vacher teria tido 4 filhas e não 3, apenas uma, Mariette, estaria morta. O secretário da prefeitura de Clermont, interrogado sobre os nomes Belzejor em Mauriac, não respondeu. Le Loup de Sainville. Rue N.D. de Lorette, 56. Antes de avançar, notemos ainda que o Sr. Pierre Maillard, engenheiro de artes e manufaturas, que conhece perfeitamente todas as manipulações da indústria de refinaria, nos certificou que os dejetos de beterraba eram, de fato, utilizados para a fabricação de adubo. Sessão de 4 de março. A médium incorpora o espírito Camilo. Sr. Delany. O senhor poderia nos dizer por que o espírito de Vacher, que citou fatos muito nítidos, parece ter perdido a noção de muitas coisas? Ele nos disse, por exemplo, que suas filhas estavam todas mortas. Ele não via, então, em Seixales, onde ele morava, Jeanne, sua mais velha. Camilo. O espírito nem sempre se apercebe e acontece de ele confundir um encarnado com um desencarnado. O senhor poderia chamá-lo? Sim, vou ceder meu lugar. Questionado, Vacher declara que ele nem sempre se apercebe que por vezes acontecia de não poder conversar com suas filhas, ele pode dar apenas o nome de 3 de suas filhas. Ele traz precisões. Um dos meus genros se chamava Coissard, em Saint-Julien-de-Copel. E sua filha Jeanne? Ela casou com Jean Laire. E sua mulher, o senhor disse que ela se chamava Archimbert, observe bem. Archimbalde, ela era prima do bispo de Cahors. Minha sogra se chamava Michele Mardias. Os senhores sabem que, quando minha mulher morreu, eu não fiquei lá, minhas filhas não foram boas, há apenas Marie, ela deve estar idosa agora, ela nasceu em 1850. Sobre todos os outros pontos, Vacher cometeu os mesmos erros que antes. Era evidente que essas partes restavam obscuras em sua memória falha. O senhor de Sainville consegue o boletim de nascimento de Marie Vacher, ela nasceu, como disse seu pai, em 1850, 24 de julho. Observações. As declarações de Vacher, nessa segunda sessão, são de pouco interesse e não tiveram, a nosso ver, nenhum valor probatório, pela razão de que uma investigação tinha sido feita entre 19 de fevereiro e 24 de março e que uma leitura dela havia sido dada no início dessa última sessão do comitê. Na ausência da médium, bem entendido, mas isso não exclui a ideia da subconsciência. Nós nos impusemos uma regra de acolher essa hipótese toda vez que ela fosse admissível, e ela nos pareceu ser passível para essa sessão de 4 de março. Mas não é o mesmo para a de 19 de fevereiro. A pesquisa, muito conscienciosa, do Sr. de Sainville, esclareceu tudo o que havia de verdadeiramente notável na manifestação desse desconhecido. De tudo, que disse este último, apenas uma coisa era conhecida de um de nós, é a fabricação de adubo em meio aos dejetos de beterraba. Se nossos contraditores querem se servir desse ponto de apoio frágil para daí deduzir que há um laço estreito entre a fabricação de adubo e os nomes, datas e fatos fornecidos pelo espírito, aqui incluindo, com todo o respeito, o bispo de Cahors, nós nos recusamos a acompanhá-los, e, enquanto se espera algo melhor, guardamos nossa convicção. Se ele estivesse morto, alguém saberia. No final da sessão de 5 de março de 1922, Albertine disse ouvir uma voz que lhe falava e, por frases entrecortadas, deu algumas informações bastante vagas. Eduardo Brega 2 Avenida 1910. Crise de albuminúria.
Caduceu. Farmácia, 62 anos. Mês de julho, 2 filhos, Henriette, Charlie, minha mulher, Helene. Supondo se tratar de um espírito que desejava se manifestar, guardamos para mais tarde sua incorporação. Ela aconteceu 15 dias depois. Sessão de 19 de março, Montmorency. Pergunta-se a Camilo se não seria possível aos espíritos superiores ajudar os espíritos pouco evoluídos com passes magnéticos, ou de outra forma. Por exemplo, Vacher não se lembrava de seus filhos, ele acreditava que estavam mortos e eles estão vivos. Esses são pontos obscuros que procuramos elucidar. Camilo responde que essas lacunas são imputáveis ao cérebro do médium e à dificuldade que ele tem de nos fazer compreender, transmitir o pensamento dos desencarnados. Isso é inevitável e sempre nos deparamos com essa barreira. A médium entra, então, em agonia. Quando termina, Albertine se desprende sozinha, o que não é de seu hábito. Começam a fazer-lhe perguntas. O senhor sabe quem é? O senhor se apercebe de sua situação? Sim, estou morto. O que o senhor teve? Albuminúria. A médium morde as extremidades dos dedos. Meu estado geral é ruim, sei bem como estou. Quem cuidou do senhor? Um velho amigo, o Dr. Ambert. Todos os nomes foram mudados. Estou com sede. O senhor sabe o que lhe era dado para combater essa albuminúria? Muito leite, mas é tudo. Eu não quis fazer nada. Eu tinha 62 anos, meu nome é Eduard Brega. Sou farmacêutico. Onde o senhor morava? Paris, Rue D, número 2, minha botica ficava na esquina, em frente à igreja. Em que ano o senhor morreu? Em 1910. Minha mulher se chamava Louise Romial, eu tinha 2 filhos, um menino e uma menina, Charles, 18 anos, Henriette, 15 anos. Eu era da Picardia, de Guise, a médium pronuncia, Guise, a Isne. Minha mulher era parisiense, era órfã. Ela tinha sido adotada pelo Sr. Rolantin, um artista pintor. Ele tinha feito trabalhos para Napoleão III, pinturas no Tulherias. Eu tinha 2 empregados, Ducoix, que era meu preparador, e Vicente, o segundo. O senhor sabe o que aconteceu a eles? Eu não sei mais me situar. Trabalhei muito, passei noites. Eu era um pouco duro, eu não era muito fácil. Esse espírito dá muitos detalhes sobre seu casamento, sua situação financeira, seu tipo de vida. Ele fala, sobretudo, de seus 2 amigos. O senhor perguntará ao meu velho amigo Ambert, o doutor. Nossa casa era o refúgio dos médicos. Havia um outro, espere. Aquele tinha um nome como Bamorot, ele morava no Boulevard Pereire. Onde estão seus filhos, agora? Não sei, se o senhor soubesse. Isso não é fácil para mim e como eu me debato ali dentro, uma aproximação com as comunicações da senhora Piper, nas quais o espírito que se manifesta diz que em pouco tempo ele é como que asfixiado pela atmosfera terrestre. Outros dizem que a luz diminui e se esvai, o que os torna incapazes de continuar. Fiz meus estudos em Paris, meu pai era militar reformado, nas imediações de Guise. O senhor acreditava em vida futura? Eu acreditava, mas eu não era um praticante, eu era indiferente, não me preocupava com essas coisas. Diga-nos o nome de seu sucessor? Quando obtive meu diploma, eu tinha 23 anos, o senhor vê, não foi ontem. Eu trabalhei ele não se lembra, quando eu morri, eu tinha 62 anos, eu tinha bronquite, um pouco de tudo, eu tive uma crise de albuminúria e foi muito rápido. O outro médico que vinha à casa se chamava Bamaurat, nós éramos quase da mesma idade, ele era do Cantal. Ambert e ele eram 2 solteirões. Minha mulher tinha um irmão que está morto, Henri Romial, ele era ferreiro, no centro. Ele deve ter morrido uns 15 anos antes de mim. Eu acreditava que, no céu, a gente repousava eternamente.
Eu queria ver meus filhos, para mim, é um tormento. Pergunta-se em seguida a Camilo se a médium poderia dar a assinatura de Eduardo Brega. Camilo responde que será preciso tentar e que se não for possível, será preciso recomeçar nas outras vezes. Depois da sessão, Albertine traçou com um lápis várias assinaturas e algumas palavras ilegíveis. Nas nossas experiências, que continuamos, nos dedicaremos particularmente a obter a assinatura e a escrita dos comunicantes. Visão. Eu vejo um homem com a barba grisalha, os cabelos igualmente grisalhos e cheios. Ele parece ter 55 a 60 anos, parece jovem, grandes olhos negros, olhar duro, 1,70 m mais ou menos. Eduardo Brega. Escuto Rua D. 2, Henriette, Charles, meus filhos, não vejo os filhos com ele, eles ainda devem estar vivos. Eu vejo uma mulher perto dele, ela é pequena, loura, seus cabelos são muito claros, uma figura singela, 1,55 m, ela é bonita, muito elegante, vestida de cetim preto, ela parece ter 40 a 50 anos. A moda do vestido é de antes da guerra, 1912 ou 1913. Lucie Romial, essa deve ser sua mulher, ela me mostra a aliança. Albuni Núria, ele me mostra uma ampola, ele se cuidava assim. Dr. Ambert, Dr. Bamaurut, Boulevard Pereire. É tudo. Investigação. Relatório do Sr. Leloup de Sainville. Talvez seja útil narrar as dificuldades dessa investigação para dar maior força às provas finalmente encontradas, de uma exatidão quase completa. A farmácia existe, na rua D. 2, mas, na ausência do titular, me disseram insistentemente que o Sr. Brega, um de seus predecessores, não morreu. Sabe-se que ele se mudou para um subúrbio, recentemente, mas alguém o viu há poucos anos, e se ele morreu há pouco, alguém saberia na farmácia. Entretanto, me indicaram retornar para ter informações mais precisas. Na prefeitura do 17, os arquivos pesquisados mostram que não há nenhum falecido editora Brega entre 1903 e 1920, e me disseram que, mesmo alojado fora do distrito, um farmacêutico do 17 deve ter seu falecimento transcrito, no caso do qual nos ocupamos essa formalidade tinha sido omitida. Essas primeiras aproximações foram desencorajadoras. Entretanto, pude encontrar o farmacêutico da rua D. Ele me disse que seus empregados estranhamente se enganaram e que o Sr. Brega faleceu. Ele não manteve relações com essa família e ignora o que se passou com ela, ele não pôde dar outras informações. Ele sabe que o Sr. Brega morreu por volta de 1912, ou talvez antes, mas ele não pôde precisar. Ele não conhece nem os doutores Ambert e Bamaurut, nem os alunos do Poix e Vincent. Ele me indica, contudo, um antigo aluno que conheceu o Sr. Brega e que deve estar vivo. Ele se chama Sr. Wilhelm e ele deve ter passado por uma farmácia da rua de L, onde alguém poderá talvez me prestar informações. Rua de L, o patrão conhecia vagamente o nome do Sr. Wilhelm, desaparecido há bastante tempo, mas um empregado, indagado, acreditava se lembrar que esse senhor mora em Pantin e me dá um endereço quase exato. Em Pantin, eu finalmente encontrei o Sr. Wilhelm e tive através dele as informações mais completas. Ele foi por 18 anos o colaborador do Sr. Brega e manteve relações com sua família. Segundo ele, o Sr. Eduardo Brega morreu por albuminúria, na primavera de 1912, a data é imprecisa em sua memória. Ele tem, diz ele, uma excelente memória para tudo, exceto para datas, o que se nota. O Sr. Brega, fraco e doente há muitos anos, teve de vender sua farmácia, ele foi morar em Passy, depois na rua de Moscou, onde morreu. O Sr. Wilhelm o velou durante sua última noite. A Sra. Brega, nascida Louise Bomial, ainda vive.
O Sr. Wilhelm ouviu falar de um Sr. Rolantin, amigo da família, mas não sabe se ele criou a Sra. Brega. Conserva-se preciosamente um vitral decorativo que deve ser a obra desse artista. O defunto era originário de Guise, a Isne, mas seu pai teria sido comerciante de grãos, e não militar. O nome dos dois filhos era Charles e Henriette. O Sr. Wilhelm me confirma que o Dr. Bamaurat e não Bamaurat era amigo do falecido, solteiro e alverniense. O outro doutor é o Sr. Chambert e não Ambert, ele deve estar vivo ainda. Houve uma confusão nos endereços dados pelo desencarnado. O Dr. Bamaurat est morto em janeiro de 1922, em uma clínica. O Sr. Wilhelm sabe que a Sra. Brega tinha um irmão ou uma irmã, vagamente, e não pôde dizer nada sobre o Sr. Henri Romial, o ferreiro. Ele conheceu o aluno de farmácia do Poix, que foi seu predecessor na oficina, mas não conheceu o Sr. Vincent. As informações me foram comunicadas em 1º de abril. Le Loup de Sainville. Esse relatório está acompanhado do auto de falecimento seguinte, entregue ao 8º Distrito. Extrato dos autos de falecimento. Em 3 de junho de 1913, 3h15 da tarde, faleceu em seu domicílio, Rua de Moscou, número, Louis Edouard Brega. Lembremos, mudamos todos os nomes da família. Nascido em Guise, a Isne, aos 64 anos, sem profissão, ele tinha vendido sua farmácia há muitos anos atrás, filho de Louis Edouard e de Zenaide Dauchy. Esposo de Louise Romial. Leitura feita, as testemunhas assinaram conosco etc. Data, carimbo, assinatura. Observações. Notemos, a princípio, em quais condições aconteceu essa manifestação. O espírito se apresenta a médium ao fim de uma sessão onde ele não estava em questão, e ele dá assim algumas informações, exatas em sua maioria. Parece que nesse momento ele já estava nos bastidores, pronto para entrar em cena. Ele incorpora na sessão seguinte, o que permite supor que durante 14 dias ele não a perdeu de vista, ele não se apossa dela, como acontece normalmente, nesse estado particular de rigidez cataléptica que chamamos estado tanatoide ou tanatomórfico. Ao contrário do que sempre acontece, a médium pôde se desvencilhar sozinha, sem a intervenção de ninguém. Esse espírito parece mais evoluído que os outros. Para empregar um termo usual nos meios espíritas, ele é bem consciente. 7. É possível constatá-lo na abundância de detalhes que ele deu e que, por critério, não é possível reproduzir todos. Ele sabe que está morto, ele se lembra exatamente de seu sobrenome, nome, profissão e domicílio, assim como aqueles, muito aproximativos, dos 2 médicos que eram seus amigos íntimos, e dos quais um, diz ele, era do Cantal. Ele se lembra de seu próprio país de origem, que ele pronuncia, bem como enfatiza na sessão o Sr. Maillard, como se pronuncia em Aisne, Guice. Ele se lembra igualmente dos sobrenomes e nomes de sua mulher e de seus 2 filhos, e também o do Sr. Rolantin. Ele se lembra até de ter sido um pouco duro no caráter. Apenas uma coisa lhe escapa, o nome de seu sucessor. Início da nota do tradutor. 7. A expressão original é bien reconnu. Fim da nota do tradutor. Nessa autobiografia relativamente longa, ele cometeu apenas 2 erros, um quanto à data de sua morte, que aconteceu em 1913 e não em 1910, um sobre a situação social de seu pai que teria sido comerciante de grãos e não militar. Os amantes de estatística e de porcentagem têm aqui sobre o que exercer seu talento. Seria possível, verdadeiramente, atribuir ao subconsciente uma manifestação tão clara, precisa e nítida, ao passo que é fácil provar que nenhum membro do comitê conhecia o Sr. Brega nem seus amigos. Andemos mais longe, por mais supérflua que seja essa questão, nós a colocamos. A médium não teria podido conseguir essas informações antes da sessão?
Digamos, então, que a médium mora em Paris desde 1916, enquanto Brega morreu em 1913, pois, absolutamente certo que eles jamais se encontraram em vida. Quanto a conseguir as informações depois do falecimento deste último, isso lhe seria extremamente difícil se tivermos em mente os impedimentos encontrados pelo Sr. de Sainville, que não pôde obter a verdade senão após muitas pesquisas junto a diferentes pessoas, e se tivermos em mente, de outro lado, as reservas feitas sobre certos pontos pelo Sr. Vailaume, a pessoa mais informada que nos revelou a investigação, teria sido impossível agrupar todas essas informações, a menos que se fosse demandá-las à única pessoa no mundo que poderia nulas dar, a viúva do Sr. Brega. Ora, é fácil provar que nesse momento essa dama não conhece a médium e que a médium não a conhece. Nós podemos dizer o mesmo sobre todos os outros membros do comitê. Foi preciso do Sr. de Sainville um verdadeiro devotamento, um desejo sincero de saber e uma tenacidade digna de elogios, para não desanimar diante do resultado de suas primeiras pesquisas, o que disseram desde o princípio, na farmácia da Rua D. Sr. Brega. Mas ele não está morto. Se estivesse morto, alguém saberia, nós saberíamos, aqui, nessa farmácia que pertenceu a ele. O que disseram na prefeitura do 17º distrito, nos escritórios de Estado Civil, e depois de pesquisas infrutíferas, nenhum falecimento de Brega entre 1903 e 1920, nem morto para além do distrito, nós teríamos recebido notificação. Eis o que é peremptório. Antes de obter informações definitivas, o investigador é obrigado: 1. Ir uma primeira vez à farmácia onde o Sr. Brega já foi titular. 2. Voltar lá uma segunda vez. 3. Ir à prefeitura do 17º. 4. Ir à farmácia da Rua L. 5. Ir a Pantin, na casa do Sr. Vailaume. 6. Ir à prefeitura do 8º onde ele, enfim, teve o testemunho oficial. Se, então, a médium, ou um membro qualquer do comitê, tivesse desejado mistificar os outros assistentes, suposição que fazemos simplesmente por necessidade científica, teria sido necessário: 1. Que ele tivesse conhecido Brega antes e que este tivesse desejado confiar a ele os pormenores que foram revelados. Ora, sendo dado o caráter um pouco rígido do defunto, é de se supor que ele não devia se deixar levar facilmente a confidências a estranhos. Sobretudo, há uma outra coisa que Brega, vivo, não teria podido indicar: a data, mesmo aproximada, de sua própria morte. 2. Ou que sua viúva tivesse feito as confidências, é fácil verificar o contrário. 3. Ou que o Sr. Vailaume as tenha feito, sendo durante 18 anos o colaborador do defunto, ele estava bem a par das coisas, mas, segundo ele mesmo, ele não tem memória para datas. No mais, alguns detalhes lhe escapam. Ele não sabe se o Sr. Rolantin criou a Sra. Brega. Ele diz que o pai do defunto teria sido comerciante de grãos, que o Dr. Chambert deve estar ainda vivo. Ele não sabe nada do Sr. Henri Romial, o ferreiro. Ele não conheceu o Sr. Vincent. Se, então, fosse ele a dar as indicações a médium ou anda entre nós, antes da sessão de 19 de março, as mesmas lacunas existiriam na comunicação dada nesse dia. 4. Ou que um dos amigos do defunto tivesse feito essas confidências, mas, de seus amigos conhecidos, apenas um estava vivo, o Dr. Chambert, e nós veremos que ele não é do tipo de pessoa que se presta a tal combinação.